Iniciando nossa gravação, beleza. Ó, pessoal. Tá. Aqui no Moodle, tá? Vocês têm aqui no dia 25 de... Antes do dia 25, né? Nessa aula aqui, dia 23, nós temos as fases do capitalismo industrial, a gente vai falar um pouco disso hoje, mas o foco vai ser isso, a evolução do capitalismo mundial. E aqui vocês têm, um dia que não foi aula, eu coloquei análise daquelas questões, tá? Tá tudo escrito ali, um jeito mais fácil para vocês lembrarem. Tem análise daquelas questões que a gente estava dando uma olhadinha nelas. É um gabarito comentado. Vale a pena dar uma olhadinha ali, tá? Opa, estou aqui. Então tá, esses tópicos aqui. O que a gente vai ver agora, isso daqui também, e tem essa análise aqui. E a avaliação está aqui para logo depois da nossa aula, né? Exatamente às 17 horas, beleza? Então tá. Ó, tem também no Moodle, agora que eu me lembro, é isso aqui, ó, a evolução do capitalismo, tá? O capitalismo ele costuma ser dividido em 3 fases. Recentemente se incorporou mais uma, tá? Ele começa como capitalismo comercial lá na época das grandes navegações. Então, um fato que está relacionado a esse período aqui histórico da humanidade é isso daqui, ó. Grandes navegações. E as grandes navegações, elas foram impulsionadas não só pelas empresas, mas pelos governos. Esse tipo de capitalismo, em que os governos dos estados europeus impulsionam essa atividade comercial, é chamado de mercantilismo, tá? Então, esse capitalismo comercial que buscava obter matérias-primas baratas, levar para a Europa e revender, né? Como, por exemplo, o pau-brasil, como, por exemplo, o açúcar, como, por exemplo, o cacau, o algodão, né? É o chamado mercantilismo, tá? E, em troca, para as elites dessas colônias, eram levados escravos, tá? Então, é uma atividade extremamente predatória, que marca o início do capitalismo em escala mundial. Antes, o que existia de capitalismo não era atividade econômica predominante, né? Porque antes desse período nós tínhamos na Europa a Idade Média, que o que predominava em termos de poder econômico era quem tinha muitas terras e arrendava elas, que era o caso do feudalismo, né? O senhor feudal tinha terras, quem trabalhava nas suas terras pagava uma parte da sua produção, a maior parte, para o dono dessas terras. Mas quando esse sistema econômico, o feudalismo, começou a declinar e o capitalismo começou a surgir como grande atividade comercial, ele foi marcadamente comercial e com apoio aqui, ó, dos estados nacionais, tá? Ou seja, daqueles países que foram formados na Europa. Absolutistas. Por quê? Porque eram grandes monarquias que dominavam esses estados. Então não era um capitalismo ligado, como a gente entende hoje, a regimes democráticos, livres empresas, não, nada disso. Essa visão do capitalismo diferenciada, ela veio a vigorar mais tarde, o capitalismo industrial, tá? Quando começa na Grã-Bretanha. Grã-Bretanha é a maior ilha do Reino Unido, onde está o país que conhecemos como Inglaterra, tá? E a atividade industrial que começou aqui na Grã-Bretanha, ilha, né, Great Britain, né, onde está a Inglaterra, onde tem o país de Gales, onde tem a Escócia, essa atividade industrial ela se espalha para países vizinhos, como a França, mais tarde para a Alemanha, e já estava surgindo no Japão. O Japão, nessa época, tinha a maior cidade do mundo, que era Tóquio, só que com outro nome, Edo, E-D-O, Edo, tá? Já tinha 1 milhão de habitantes. O Japão, aliás, era um país tão avançado para a época, que era o primeiro país do mundo a ter toda a sua população alfabetizada, e ele tinha um ministério da educação, coisa que os outros países nem pensavam em ter. Né?
Os Estados Unidos começam a surgir como nação industrializada, né, industriante, começando com uma pequena manufatura, nessa época aqui, século XVIII, mas ainda era muito incipiente se comparado ao que tinha na Inglaterra, aqui que está marcado como Grã-Bretanha, né? Tá? E atividade industrial. Era importante estar aqui, ó, próximo, é no outro quadro, próximo às grandes jazidas de carvão. Por quê? Se passou por uma revolução, que foi a adoção da máquina. Tá? E a máquina usava uma energia não animal, uma fonte de energia com utilização de máquinas. Então se utilizava matéria-prima, que era o carvão. Tá? Então, antes de chegar aqui, ó, financeiro e informacional, vamos dar um pulo para esse outro quadro, que é aquele quadro anterior que está lá. Os dois estão lá para vocês baixarem. Tá? Dentro desse capitalismo industrial, tu tem 3 fases bem marcadas. A da primeira Revolução Industrial, a da segunda Revolução Industrial e a da terceira Revolução Industrial. Né? O que é isso? Primeira Revolução Industrial, que foi aquela que vigorou principalmente na Grã-Bretanha, né? Na Inglaterra e vizinhanças, do século XVIII até o século XIX, é a Revolução Industrial da máquina a vapor, da fundição, que se começa a produzir metais, fundir os minérios e fabricar metais, né? Máquina de fiar, o que é isso aqui? Fazer tecido. Por que isso aqui é importante, pessoal? Imagina um mundo onde cada um produzisse suas roupas. Com a Revolução Industrial, isso aqui começa a deixar de existir para ter um mundo onde as roupas são feitas em escala industrial para todos, coisa que não existia antes. E isso é tudo basicamente feito com a energia produzida de carvão mineral. Aí é a época que começam a surgir os navios, que se movimentavam não só com vela, mas com carvão sendo queimado, dos trens a vapor, Maria Fumaça. E aqui o pulo do gato. O pulo do gato está aqui, ó. Isso aí é fácil para vocês, né, que são de um curso de administração. Sistemas de produção. Tá? É o início da divisão da produção em etapas e da especialização do trabalho. Ou seja, se eu sou um artesão, eu vou produzir uma cadeira, eu vou pegar a madeira, eu vou cortar a madeira, eu vou aplainar a madeira, eu vou depois invernizar, eu vou ter que achar parafusos ou pregos, entendeu? É um processo extremamente demorado, porque ele não é especializado. O que houve nessa época aqui, né? A adoção de uma subdivisão das etapas do trabalho. Né? E isso daqui fez com que a produção aumentasse muito por unidade de produção, ou seja, por fábrica ou por trabalhador. Né? E daí, os produtos sendo feitos em maior número, maior escala, aumenta a oferta. E se aumenta a oferta, cai o preço da mercadoria. Então, ele passa a ser um produto de acesso por uma maior parte da população. Então, o capitalismo, nessa etapa aqui da história, ele é revolucionário. Ele expande a produção, ele torna mais acessível os seus bens. Né? Isso não quer dizer que não haja desigualdades, tá? Mas em relação a momentos anteriores da história, em que não havia produção de massa, o capitalismo ele torna a produção mais acessível às pessoas, ele melhora a vida das pessoas. Porém, ainda, claro, mantendo desigualdades. Né? As indústrias passam a se desenvolver mais localizadas a jazidas de minérios, porque precisam da matéria-prima para produzir, para fazer energia, né? E regiões com grande disponibilidade de mão de obra. Então, mesmo que tu tenha carvão lá numa região da Escócia, se são nas terras altas mais pobres, não são nas terras altas, mas se é numa região mais isolada, com carvão, mas não tem gente para produzir, não vai adiantar nada, porque ainda é uma indústria com mão de obra intensiva. O que quer dizer isso? Com muita gente trabalhando. Não é uma indústria robotizada, ou com uma linha de produção com mais máquinas. Não, ainda é muita gente. Tá? Aqui nós estamos numa etapa da indústria na Inglaterra e países da norte da Europa, que hoje estão países como o Paquistão, que hoje estão países como Bangladesh, lá do lado da Índia, entendeu? Que são países que ainda utilizam muita mão de obra com um trabalhador do lado do outro, por exemplo, fazendo roupas
que são baratas aí no restante do mundo. Claro que com mais tecnologia que se tinha. Vamos deixar isso bem claro, né? Tá? E é importante perceber aqui que o trabalho mais rentável é o assalariado. Por que será? Porque o trabalhador assalariado, ele tem um compromisso com o emprego dele na jornada de trabalho. Ele não tem que ser mantido pelo patrão fora do expediente, como é o caso do escravo. E tem mais uma coisa. O trabalhador assalariado, ele sai da fábrica e ele vai gastar o dinheiro dele, entre outras coisas, com parte da produção que ele fez. Então, o trabalhador assalariado, ele é um consumidor. O escravo, não. O escravo não chega para o patrão, dá licença que eu vou ali comprar um cigarro. Não pode, né? Então, o que acontece? O trabalhador assalariado, ele é muito mais condizente com o sistema capitalista do que o escravo, né? O escravo, no caso, só naquele outro tipo de capitalismo lá anterior, que é tudo isso aqui, pessoal, é essa fase do capitalismo industrial. A fase anterior do capitalismo mercantil que utilizava escravos, nessa etapa do capitalismo aqui, já era. Ela se torna extremamente inconveniente. Tá? A segunda revolução industrial, um pouquinho mais tarde, mas ela pega aí boa parte do século XX. Aí tu já tem máquinas mais sofisticadas, motor a combustão interna, quer dizer, veículos que produzem a combustão a queima dentro e conseguem se deslocar, fabricação do aço em larga escala, indústria pesada, telefonia, isso aqui foi uma revolução, telégrafo que mandava mensagens a longa distância e a lâmpada elétrica. Antes disso, pessoal, antes desse início do século XX e parte do século XIX, as pessoas utilizavam lamparina, utilizavam óleo, né? Às vezes de baleia, às vezes de óleos de fabricação industrial, para queimar os seus lampiões, queimaram os seus lampiões e ter luz em casa. Então tinha que esquentar a água para tomar um banho mais quente. Entendeu? Agora aqui nós estamos numa época em que energia elétrica passa a ser um dos grandes indícios de desenvolvimento econômico. E não só o carvão mineral é a principal fonte de energia, mas o petróleo e a hidroeletricidade, que faz com que países como o Brasil se industrializem. Agora, veja só, o petróleo ele é muito, mas muito melhor do que o carvão, se nós pensarmos naquelas fontes de energia que queimam. Por quê? Porque se eu preciso de 1 tonelada de carvão para produzir X de energia, eu vou precisar de apenas 160 litros de petróleo cru. Ou seja, o petróleo com muito menos volume, eu produzo a mesma quantidade de energia do carvão. E tem outro detalhe. Já imaginaram encher um cargueiro com carvão? O cargueiro não vai ficar completamente, não vai ficar completo, cheio. Porque sempre vão sobrar espaços entre as pedras de carvão. Agora, enche um cargueiro com líquido. Ele enche completamente. Então, a capacidade de eu transportar fonte de energia via marítima e levar para países que não têm matéria-prima é muito maior com o petróleo do que com o carvão. Então, essa segunda revolução industrial, que pega a parte do século XX, é a época da expansão industrial em escala mundial. Nem todos os países do mundo se industrializam, mas a indústria já é possível em todos os países do mundo. Entendeu? E aqui surge um teórico da produção industrial, chamado Taylor, sobrenome dele, que ele cria uma linha de montagem com maior divisão de tarefas. Por quê? Porque o trabalhador fazendo atos repetitivos e simples, ele consegue fazer isso mais rapidamente, aumentando a produtividade. Mesmo que individualmente sejam centavos, são milhares de trabalhadores em fábricas que, somados ao longo do tempo, significa uma grande economia, porque eles produzem mais com o mesmo dispêndio de energia. Tá? Então, aquilo que já existia, que deixou de ser artesanato para ser manufatura, aqui ele passa a aumentar mais ainda, com a maior especialização. Então, em vez de eu fazer, checar todo um veículo sozinho, numa linha de montagem, um carro, não, eu sou o responsável apenas pela suspensão. Aí tem um outro mecânico que trabalha comigo, que é o responsável por parte da parte elétrica. Tem um outro que é responsável pela carroceria, e assim vai. Quanto mais especializado nós nos tornamos,
mais rápido é o nosso trabalho. E o Fordismo do Henry Ford, criador do automóvel, Ford, né, ele passa a produzir cada vez em maior escala. Por quê? Ele diz assim: eu tenho que pagar bem os meus trabalhadores para eles poderem comprar os meus carros. Então, o capitalismo, principalmente nos Estados Unidos, ele adquire uma escala massiva que maior do que na Europa. E isso faz com que a economia dos Estados Unidos, no século XIX e século XX, tenha um grande impulso. E aí os Estados Unidos se torna a maior economia do mundo. Ainda não é a maior potência militar. No início do século XIX, os Estados Unidos não tinha a maior marinha. Ele passa a ter essa visão estratégica com a Guerra Fria. Aí sim que eles entram no jogo militar. Né? Pouquinho antes da Guerra Fria, na Segunda Guerra Mundial, eles observam o que está acontecendo na Europa. Né? A disponibilidade de matéria-prima em escala mundial, né? E aqui tem uns dados sociológicos, né? Alienação do trabalhador. O que quer dizer isso? Ele passa a ser cada vez mais alienado da produção. Cada vez mais ele tem menos noção do que está produzindo. Porque ele é tão especializado que ele não consegue ver o todo da produção. Imagina, eu sou especializado numa parte da confecção de um óculos. Só que eu não sei como é que se produz uma lente. Porque isso já é um outro setor, né? Eu não sei de onde vem o vidro, o acrílico produzido das minhas lentes. Eu não sei como é que se faz o acrílico da lente do meu óculos. Que isso já é outra etapa de produção. Né? Um suco. Eu não sei de onde vem o corante desse suco artificial. Eu não sei de onde vem o aromatizante desse suco. Eu não sei de onde que vem o produto que dá cheiro nesse produto de limpeza. Eu estou cada vez mais alienado da produção como um todo. Né? E aqui já tem outras potências que entram no jogo, né? Além dos países europeus e Estados Unidos, a própria União Soviética. A União Soviética não era socialista? Sim, mas não deixa de ser industrial. Então aqui nós estamos falando não só de capitalismo, mas também de indústria em geral. E a terceira revolução industrial? A terceira revolução industrial, do pós-guerra até os dias atuais, é cada vez mais a revolução industrial pautada na tecnologia mais avançada, principalmente a comunicacional, dos computadores, dos circuitos eletrônicos, dos softwares, né? Mais do que dos hardwares, das máquinas, mas principalmente dos sistemas de programação. Tá? Isso, então, depende ainda do petróleo. O petróleo é o grande responsável, na maior parte dos países do mundo, pela fonte de energia, mas também com crescente uso do gás natural, que é outro produto de combustível fóssil, com a mesma origem, porém bem menos poluente. A hidroeletricidade em países como o Brasil continua sendo a principal, e outras, como energia nuclear e fontes alternativas, como solar, ventos, que é eólica, biomassa, que é a energia produzida a partir do material de origem vegetal, que é renovável, é ecológico, porque pode ser plantado novamente, né? E das marés, em alguns casos especiais, de países com grande variação de marés, eles conseguem produzir energia, né? Mas então tu tem uma matriz energética mais diversificada, embora o petróleo ainda seja a principal, cerca de 60% da energia consumida no mundo, tá? Mas agora tem grandes navios cargueiros, tão grandes que eles já não passam mais por canais que passavam, como, por exemplo, o canal de Suez, por exemplo, o canal do Panamá, eles têm que dar a volta ainda nos continentes, de tão grandes que são. Né? Aviões de grande porte, mas que, apesar do grande fluxo, eles não substituem o transporte marítimo. Tá? Trens de alta velocidade que permite a expansão das cidades. Isso a gente ainda não tem no Brasil. Se tem uma infraestrutura que a gente tinha que ter mais no Brasil, é isso aí, trem. E principalmente trem metropolitano, porque permite as pessoas morarem mais longe. E olha só, se permite as pessoas morarem mais longe, permite elas morarem em lugares mais baratos, gastando menos com aluguel ou com casa própria. Isso significa que elas conseguem poupar mais e gastar mais com outros itens. Gastar mais com outros itens faz com que o comércio e a indústria cresçam mais. Por quê? Porque tem demanda para consumir os produtos. Não adianta nada eu ofertar no mercado vários produtos se não tem gente com dinheiro. Agora, se tem gente gastando menos com itens básicos, sobra mais para produzir outras coisas. E isso é um forte gerador de emprego. Principalmente no comércio e serviço, que gera mais emprego do que na indústria, né? Numericamente falando. Bom, oleodutos e gasodutos, que fazem com que o transporte de gás natural e petróleo fique barato, né? E aqui,
um outro avanço na administração, o toyotismo. Aqui nós estamos numa época em que o Japão começa a competir muito duro com os Estados Unidos da América. Muito duro. O que hoje vocês vão falar da China, eu ouvia nos anos 80 e 90 do Japão. Ah, que o Japão é o grande rival dos Estados Unidos e tal. Só que o Japão, diferentemente da China, é um aliado militar dos Estados Unidos. Tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, ele se tornou um aliado militar. Na verdade, os Estados Unidos passaram a dominar estrategicamente o Japão, mas o Japão também se beneficiou desse acordo. Mas aí já é geopolítica, outra aula a gente comenta. Mas, do ponto de vista organizacional, o sistema de indústria japonesa, ele inovou. Por que ele inovou? Porque países como o Japão, Coreia do Sul, Taiwan, né, a chamada República da China, não a China comunista, mas a China, aquela ilha lá que se separou da China, a Taiwan, mais conhecida como Taiwan, o nome oficial é República da China, tá? Mas mais conhecida como Taiwan, ela e Singapura, cidade-estado de Singapura, Hong Kong, que não pertencia à China ainda, era da Inglaterra, tudo isso inova na indústria, fazendo uma indústria mais flexível. Como assim? Que antes a característica básica, o Fordismo, era produzir cada vez mais a mesma coisa. O toyotismo não, ele personaliza mais, ele customiza mais, diferenciando mais os produtos entre si. No entanto, para te fazer isso, não pode ter grandes estoques. Não pode ter muitos estoques. Aí, o que tu faz? As tuas indústrias têm que estar do lado do porto. E como o Japão é um país com as características físicas assim, que 3/4 deles são montanhas, então 1/4 deles é planície. Então as indústrias estão do lado dos portos. E daí eles produzem apenas a tempo de fornecer o produto para o consumidor. Olha, está tendo uma demanda aqui agora dos Estados Unidos de tantos veículos. Nós temos que produzir isso aí até daqui 2 semanas. Então, just in time, na hora. Põe a linha de produção para produzir rápido. Bom, mas no ritmo de trabalho que a gente tem, de trabalhar só 8 horas por dia, não vai dar, chefe. Não tem problema. Vocês vão ficar aqui até cumprir a meta. Como é que é? Até cumprir a meta. Então, just in time, ele é um sistema que ele rompe com as horas de trabalho formal. Os caras trabalham por meta. Então, se ele tem que ficar um pouco mais no serviço, ele vai ficar. Ah, mas não quer dizer que o cara vai ficar 24 horas trabalhando. Mas se ao invés de trabalhar 8, ele trabalha 9, se ele trabalha 10, se ele trabalha 11, ou trabalha 12, ele vai fazer isso para cumprir a meta. Então é uma coisa bem oriental, bem mais rígida, e é um sistema capitalista que quanto menos sindicato defendendo o trabalhador e brigando por eles, melhor, né? Por isso que eles surgem em países com sistemas, com regimes políticos mais duros, não necessariamente ditatoriais, mas se tiver uma ditadurazinha para ajudar, ele se beneficia, tá? O custo de produção passa a ser levado em consideração, diminuindo cada vez mais. Embora a mão de obra desses países ela seja barata em comparação com a Europa e com os Estados Unidos, no longo prazo, o trabalhador sul-coreano, o trabalhador japonês passa a ganhar cada vez mais. E de país pobre, que a Coreia do Sul, por exemplo, nos anos 50, tinha uma renda per capita que era metade do brasileiro. Metade. Hoje é cerca de 4 vezes maior. O que aconteceu? A alta da produtividade tornou os produtos mais baratos. E os produtos exportados trouxeram renda para o país, gerando mais emprego. Gerando mais emprego, o trabalhador já pode escolher mais o trabalho e passa a ganhar mais. Né? Então, não tem. Uma coisa que tem que ficar claro, pessoal, é que um país não se desenvolve da noite para o dia. Isso é óbvio, né? E que tem um plano de décadas. O problema é que no Brasil, uma coisa que atrapalha muito é o tipo de disputa política onde um governante entra e desfaz o que o anterior fez. Aí tu não tem longo prazo. Se tu não tem longo prazo, tu não tem desenvolvimento. Né? Tu tem melhorias de conjuntura. Esse governo melhorou tal coisa. Mas não um projeto de longo prazo para o país como um todo melhorar. Isso aí requer mais do que governos brigando entre si, sabe? Bom, no entanto, surge um tipo de desemprego estrutural. Conjuntural é aquilo que é do momento, estrutural é aquilo que é permanente ou é duradouro. O desemprego estrutural não é um desemprego por causa de uma crise econômica passageira.
Não é um desemprego ocasionado porque um outro país está vendendo mais do que nós em alguma outra coisa. Não é um desemprego por causa de uma pandemia que queira que não vai passar. Não, o desemprego estrutural é um desemprego permanente no setor, que não vai mais precisar de mão de obra. Mas o que é que acontece com isso aqui? Robotização e maquinário. Ah, mas daí então o trabalhador vai ter que se qualificar mais para mexer nesse maquinário. Exatamente. Só que aquele trabalhador mais braçal, isso daí é cada vez menos requisitado. Ele é uma espécie em extinção. Por isso que esses países aqui, para darem certo, eles precisam de sistemas educacionais fortes, onde o trabalhador saia, pelo menos com ensino técnico profissionalizante, capaz de mexer com maquinário tecnológico de última geração. Talvez ele saiba de um setor e não de outro, mas ele tem que sair dali em técnico. Aquele sistema de ensino meramente generalista, que põe o cara no mercado de trabalho, ele vai aprender um emprego no trabalho, ele se qualifica, ele se aprimora no trabalho, isso aí é verdade. Nada supera, nada substitui uma boa experiência, mas ele já tem que sair do curso técnico com uma boa base. Tá? E isso é muito diferente dos países que permanecem subdesenvolvidos. Tá? E vamos lembrar que esses países asiáticos, eles eram subdesenvolvidos até algumas décadas atrás. Vamos lembrar disso, tá? Então aqui nós temos Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Japão, Rússia, embora a Rússia seja muito mais especializada em mineração e tal, mas aqui, ó, esse grupo aqui, o Sudeste Asiático, tá? Vietnã, quem diria, país que lutou contra os Estados Unidos para se manter comunista, entra no clube dos países capitalistas, né? Ainda com um governo comunista, mas a base da economia cada vez mais capitalista. Tá? América Latina, depende aqui a região do país, né? Algumas áreas do Brasil. África, vamos pensar aqui em alguns países. Egito, África do Sul, Nigéria, são os três mais fortes, tá? Mas não são muito mais do que isso, não. Tá? Vamos voltar aqui agora para as etapas do capitalismo. Tá? Então, nós estávamos aqui, ó, nesse período do capitalismo industrial, o liberalismo, como ideologia, é a melhor coisa do mundo. É a competição entre as empresas, né? É a ideologia do que tu se empenhar, estudar, acumular, quer dizer, poupar, tu vai se desenvolver. Os grandes teóricos são Adam Smith, David Ricardo, principalmente Adam Smith, tá? Que é o criador da ideia da competição, de que existe uma mão invisível do mercado regulando, né? Ou seja, a produção melhora não porque as pessoas são boas, mas porque elas são interesseiras, são egoístas no sentido produtivo. Eu vou melhorar a minha produção porque eu quero que tu consuma o meu produto. Né? Eu vou tornar o meu produto mais barato, mais acessível, porque eu quero vender mais que o meu concorrente. Né? Então, essa ideologia que ela predomina. Até o momento que surgem grandes crises, como, por exemplo, foi a crise de 29 nos Estados Unidos, que foi aquela crise que eu já falei numa aula para vocês, né? De super especulação, que as ações das empresas estavam super faturadas, super avariadas, e quando se descobriu que não valiam tanto quanto se esperava, começaram a vender, isso limpou o caixa das empresas. Porque o caixa das empresas, muitas vezes, vem não só daquilo que ela vende, mas daquilo que se investe nelas. E se todo mundo começa a vender esses papéis e a empresa fica sem o dinheiro de investidores, né? Porque são sociedades anônimas. Se todo mundo é um sócio minoritário, todo mundo começa a vender, parte da empresa ela fica sem dinheiro para girar como capital, sem capital de giro, ela quebra. Tá? Porque vamos explicar aqui. Ó. Eu tenho uma empresa, tá? Ela vende televisores. Tá. Então, eu penso no Netflix, vende assinatura. É daí que vem o principal dinheiro? Às vezes não. Às vezes vem do que está tendo de investimento na Bolsa de Valores. Estão comprando ações da Netflix. Mas se todo mundo começar a achar a programação ruim, ou se a Netflix colocou lá uns filmes meio preconceituosos, e começou a ter uma campanha contra a Netflix. Ah, a Netflix está botando filme homofóbico. Estou dando um exemplo, não tem nada a ver com a realidade, tá? Deveria ter criado um nome fictício de uma empresa que não existe, fica melhor. Mas imagina uma empresa qualquer, empresa X. E daí todo mundo começa a desvalorizar, falar mal dessa empresa, começa a vender esses papéis. Esse dinheiro
das ações que eu estou vendendo, eu estou pegando para mim, particular. E não fica mais nada com a empresa que eu estava investindo. Ela fica sem capital de giro, começa a desempregar gente. Gente que depende daquilo para comprar coisas de itens de outras empresas. Isso gera uma quebradeira geral. Aconteceu em 1929, aconteceu nos anos 90 em várias empresas de países asiáticos e aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, com especulação imobiliária. Entenderam? Então isso faz com que as empresas, o capitalismo, passe a depender de um salvador da pátria. Quem vai ser esse salvador? Um grande político? Não. Mas alguém ou algo onde esse político sobrevive, onde ele nada, que é a estrutura do Estado. O Estado, que era o grande agente aqui, ó, do capitalismo, lá na época do capitalismo comercial, aqui ele ficou esquecido. Porque aqui, ó, o capitalismo liberal critica os estados, os governos duros, o mercantilismo, ele critica os reis, ele critica o poder político. Quanto menos política aqui do capitalismo liberal, melhor. Mas nessa fase do capitalismo das crises, alguém tem que salvar as empresas, alguém tem que salvar os bancos, alguém tem que salvar os trabalhadores. Onde é que está o dinheiro, meu Deus? Onde é que foi? Então quem é que vai ter o dinheiro através dos impostos? O Estado. Então daí surge um economista famoso, John Maynard Keynes, que propõe um modelo econômico que funciona da seguinte forma. Na época que as empresas estão ganhando bastante, a gente cobra bastante imposto, mais impostos. Quando há uma crise econômica, a gente alivia esses impostos e aquele dinheiro que nós tínhamos, nós fazemos o quê? Investimos na produção, gerando empregos. Então é a época do Estado criar grandes obras de infraestrutura, usinas de energia, estradas, principalmente estradas, infraestrutura portuária. Ele cria infraestrutura para gerar empregos e para facilitar a vida de empresas que vão ser criadas e gerar mais empregos. Mas então isso aqui é maravilha, é o sistema perfeito. Só que não é assim, né? O capitalismo vive de ciclos. Né? E o que acontece? Chega uma hora que os estados passam a gastar muito. E quando eles passam a gastar muito, o que acontece? Se eu estou gastando muito, e eu não tenho dinheiro para pagar meus empregados, são servidores públicos, eu não tenho dinheiro para comprar vacina, não é o nosso caso, tá? Eu não tenho dinheiro para melhorar o sistema de saúde, eu não tenho dinheiro para investir na educação especial, em cursos mais especializados, não tenho dinheiro para nada. O que eu vou fazer? Eu vou cobrar mais impostos. Só que se eu cobrar muito imposto, fica muito pesado para as empresas. O que elas tendem a fazer? A fugir. Vão para outros países que estão cobrando menos até para capturar essas empresas. Agora mesmo, recentemente, teve muita empresa que fugiu do Brasil, foi até no governo anterior, e foi para o Paraguai. E o Paraguai estava com uma carga tributária bem menor. Né? Aí então, daí já está demais o peso do Estado. Daí volta o liberalismo, surge o neoliberalismo. Qual que é a diferença do neoliberalismo para o liberalismo? O neoliberalismo, além de ser mais recente, ele não descarta a possibilidade do Estado ajudar. A gente sabe que quando tiver outra crise, a gente vai precisar da ajuda do Estado. Mas aquela ideia do Estado ser árbitro, que nem juiz de futebol... Não, peraí. Está tendo uma briga aqui entre trabalhadores e patrões. Eu vou regular isso aqui. Não. O neoliberalismo ele tem essas características do liberalismo. Ele não quer que o Estado intervenha mais do jeito que intervinha. Então agora é essa ideologia que está predominando. Mas embora nós temos aí o ressurgimento de novas visões socialistas confrontando o neoliberalismo. Né? Tá? Mas aqui tem um grande teórico do neoliberalismo, o Milton Friedman, que já faleceu. Agora veja bem, umas coisas interessantes sobre o neoliberalismo. Muita gente aqui trata o neoliberalismo no Brasil como sinônimo de liberalismo. Isso está errado, viu? Porque você sabe quem foi o grande mentor intelectual do Bolsa Família no Brasil? Muita gente pensa que é um socialista, né? Mas não. Foi o próprio Milton Friedman nos Estados Unidos. Só que ele não pensou no Brasil. Né? Ele achou que poderia haver um imposto de renda negativo para as pessoas pobres que recebessem uma ajuda do Estado proporcional à sua condição, se tem mais filho e tal, para que se capitalizasse e pudesse trabalhar. Aliás, isso,
que é uma ideia dele, foi adotado no Alasca. Porque lá nos Estados Unidos, você sabe, né? Os estados lá eles têm uma maior independência um em relação ao outro. Então lá eles adotaram o imposto de renda negativo, que é uma ideia semelhante ao Bolsa Família. Ah, mas então o neoliberalismo ele é mais social que o liberalismo? Sim. Ele tem esse pezinho no social. Por quê? Porque como ele já passou por crises do capitalismo, ele sabe que ele não pode prescindir da ajuda do Estado. Então ele faz isso, não é questão de bondade, tá? É questão da lógica do sistema poder funcionar. Porque ele sabe que se não tiver ajuda para os mais pobres, essa massa mais empobrecida da sociedade tende a crescer e dá problema. Então ele prevê isso com certo planejamento. Mas esses modelos todos aqui, eles podem se encaixar no Brasil? Pessoal, só parcialmente, tá? Porque os modelos puros teóricos, às vezes, eles se encaixam mais ou menos nos países. E não perfeitamente. Tá? Então é muito importante aqui a gente analisar em relação ao período histórico. A globalização, se falou muito nela nos anos 90. Só que hoje ela está tendo um refluxo. Como assim um refluxo? Por quê? Estamos voltando para uma época de maior proteção do Estado, onde se fala em maior tarifação de produto importado, de maior proteção para a indústria nacional. E veja bem, quem está mais falando isso não são países latino-americanos ou africanos. Quem que passou agora por um governo mais estatista que tentou proteger sua indústria nacional da concorrência externa? Foi os Estados Unidos da América, com o Donald Trump. O discurso do Trump não era um discurso só xenófobo contra a China, não. Era um discurso que visava proteger o capital norte-americano. Só que o grande capital norte-americano ele já está com o pé na China. Então quem sofre nas indústrias com a concorrência com a China não é o big business, não é o grande comércio, a grande empresa que está nos Estados Unidos. Não, essa aí nada de braçada em qualquer país. Na verdade, são os pequenos empreendedores, né? E aí complica. Provavelmente, daqui a alguns anos, quando eu apresentar esse quadro aqui, eu vou ter que colocar mais uma fase aqui, que seria uma nova fase protecionista. Né? Mas tu já vê indícios disso no Trump. No governo Biden ainda não dá para dizer muita coisa, tem que esperar ver como é que vai evoluir. Mas tu vê essa fase de maior protecionismo em outros países. Por exemplo, o Reino Unido, dirigido pela Inglaterra, saiu da União Europeia. Isso aí a gente vai ver mais para frente em blocos econômicos, mas a União Europeia era um acordo de livre comércio com características políticas também. Ele saiu para proteger sua economia e também por questões de imigração lá, né? Porque uma coisa que é muito importante a gente analisar, que todas essas fases aqui, elas não acontecem nos seus países isoladamente. Quando um país dá em crise aqui, ou aqui, as pessoas fogem. Por exemplo, os anos 90, quando aumentou a desigualdade do mundo, porque alguns países se desenvolveram muito mais do que outros, isso aqui redundou numa grande migração mundial, principalmente de africanos e asiáticos, para a Europa e Estados Unidos. E os Estados Unidos também muito latino-americano, né? E na Europa muito árabe. Até aí não é problema. Não é problema porque é mão de obra, entendeu? O problema é a cultura, choque cultural, que aí complica. Quando chega uma grande massa migratória com costumes muito diferentes do país que recebe. Isso aí gera conflito pra caramba. E isso está ligado ao ressurgimento das ideologias fascistas, nazistas, etc. Porque daí surge aqueles grupos descontentes com a onda de imigração, né? E que já não gostava de estrangeiro. Não é a maioria. Só que, tipo assim, 10% de um país não é a maioria. Mas se o país tem 80 milhões, são 8 milhões. Põe 8 milhões na rua protestando para te ver o que acontece. Não tem exército no mundo com esse contingente para segurar essa galera, não. Percebeu? Então, o ressurgimento dessas ideologias fascistas tem a ver com toda essa mudança capitalista. Não que o capitalismo gere isso, mas a desorganização da sociedade e alguns imprevistos faz com que esse descontentamento gere esses conflitos. E, obviamente, que esses grupos têm que ser contidos, né? Se não vai por bem, vai por mal, porque no século XXI a gente não pode mais conviver com esse tipo de ideologia que prega ódio, né?
Não só por questões humanitárias, que tem que ter, mas por questões de sobrevivência, né? Porque um depende do outro. Agora, tem que ter realmente um controle na migração, porque tu tem que dar condições para os que vêm. Né? Não adianta chegar e botar aqui e deixar morando de qualquer jeito, né? Que daí geram bolsões de miséria que vão gerar conflitos sociais também. Então tem que ser organizado. E agora tem outro problema, né? A interferência de países em outros gera guerras. Aí um outro tipo de migração que não é uma migração por busca de emprego, é para fugir de guerra, que é o caso do drama dos refugiados, que tem a ver com as guerras, principalmente no Oriente Médio, e a última delas, a guerra na Síria, nos anos 2000 para cá. Né? Isso aí gerou uma onda de refugiados muito grande para a Europa. Né? Pessoal, deixa eu parar a apresentação aqui. Olha, eu passei bastante do meu tempo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão aí, alguma dúvida, sinto-se à vontade para falar. Tudo tranquilo? E favorável? É mesmo? Então tá, pessoal. Faça uma avaliação lá, depois eu boto uma recuperação para quem não conseguiu fazer, ou quem queira fazer outra. E é isso aí, tá? Um abraço, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, professor. Tchau. Boa semana, professor. Até semana que vem. Para vocês também. Um abraço. Tchau.